Fala, sexto ano! Como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a professora Adriana Maria, este é o meu sinal e eu gostaria de, como vou falar de sinonímia, paronímia, que tem tudo a ver aí com antonímia, paronímia também, tá, pessoal? Faz parte, está dentro do conteúdo. Como vou falar do campo semântico, e aí já vou falando assim para aqueles que têm algum tipo de deficiência visual já começar a me visualizar aí na sua mente. Eu sou baixinha, 1,53 m, uso blusa laranja, calça preta, uso óculos com armação preta, estou de batom, com um tom assim um pouco puxado para o vermelho, e aí também tenho cabelo assim na paleta das cores, ele não é pintado, né? Loiro escuro. Minha avó dizia que eu tinha o cabelo queimado do sol, então eu prefiro continuar com esse adjetivo dela, não é? Tenho os olhos claros, sou parda, não sou branca, sou parda. Meu avô é preto e minha avó é parda. E aí, eu sou parda. E é isso aí, minha gente. Vamos vivenciar o nosso dia. Eu fico muito feliz porque nunca estou sozinha. Eu gosto desse provérbio que diz que é melhor serem dois do que um. E então estar sozinho, isolado, não é coisa boa, nem dentro de casa, nem no trabalho, nem na escola. É sempre bom interagir, não é? Só que existem aqueles momentos também que temos que focar, não é? Pensar com objetivo na nossa vida. E às vezes a gente vai ter que fazer essa escolha, ficar sozinhos para avançarmos. Então vamos avançar em conhecimento, então é hora de pegar o seu caderno, o seu lápis, sua borracha. Eu gosto de lembrar do papel, do lápis, que é escrever, mas também a borracha tem um papel essencial. Ela apaga os erros, não é? Ela nos dá a oportunidade de fazer melhor e traz para a gente uma lição maravilhosa. Como a aula não é de projeto de vida, é de língua portuguesa, eu não posso me deter nesse conteúdo, mas eu gosto de falar, não é? Não sou coach, tá, gente? Sou apenas professora e aluna da vida. Então, vamos aprender juntos? É isso, como eu falei, que eu não estava sozinha, eu tenho Késia maravilhosa aqui comigo, tornando essa aula ainda mais acessível e trazendo para vocês toda essa clareza, não é, e interpretação, usando a Libras, não é, para trazer para a gente essa grandeza nesta aula. E eu tenho a professora Viviane Santos, minha parceira que está aqui, ó, a postos no chat para se comunicar com vocês e também me ajudar interagindo nessa aula. Então é ela que faz essa conexão, que fala com vocês, me fala o que vocês estão falando no chat. Então nós temos aqui essa oportunidade que é maravilhosa. E ainda tem o YouTube, que vocês podem ir lá e deixar os comentários de vocês lá no nosso canal de YouTube. Tá? Se você ainda não se conectou pelo aplicativo Educa Recife, se conecta aí, tá, gente? Então, professora Viviane, dá o seu alô. Então, pessoal, a professora Viviane daqui a pouco volta e fala com vocês, porque aqui é ao vivo, é assim, não é? A gente fala, ela depois fala e está tudo certo. O importante é estar em conexão aí com vocês. Então, gente, como a professora Viviane estava falando, vocês podem, não é? Se você ainda não se conectou, aponta o seu celular para os QR Code que aparece na tela e você terá acesso direto ao nosso aplicativo Educa Recife. Deixa eu ver se eu voltei, professora. Voltei? Voltou. Voltei? Ei, que coisa boa. Então, como eu estava falando, você aí já sabe o caminho de casa, pega o seu celular, tá certo? Baixa o aplicativo para conversar com a gente aqui na aula, enquanto a aula acontece. Manda sua dúvida, sua sugestão, sua pergunta, seu comentário, que a gente conversa, tá certo? Isso aí, professora Viviane Santos. Como sempre falo com vocês, nós temos na nossa aula
um objetivo, não é? Um foco onde nós queremos chegar. Então, o objetivo de hoje é compreender e usar os diferentes registros da língua em decorrência das diferentes situações comunicativas, observando a adequação linguística. Então, pessoal, falar de oralidade, de escrita, que são dois eixos diferentes e que andam juntos, nós precisamos estar o tempo todo pensando sobre isso, não é? Nessa adequação vocabular. E aí, para todo esse exercício mental, não é? Físico, nós precisamos pensar. E estamos vivenciando uma época, não é, onde com o avanço da tecnologia o nosso pensamento ele acabou ficando muito acelerado. E às vezes temos preguiça de pensar, não é? Elaborar, adequar, não é, as frases, as orações corretamente, seja na oralidade, seja na escrita, estamos tendo esse tipo assim, esse impasse, né? Vou escrever desse jeito mesmo. Eu vou falar o que der na telha, o que vinha na minha mente, eu vou falar e pronto, e acabou. E aí depois eu resolvo. Não é bem assim. Nem sempre podemos fazer isso, não é? Então precisamos pensar mais um pouco, não é? Precisamos sair desse estado de comodismo, se tornou uma palavra não muito aceita. E eu sei que vocês... a professora fala sobre isso não. Minha mãe, meu pai, meu responsável já diz assim, você está muito acomodado, você não estuda como deveria, não é? Isso não é legal. Acolham com carinho aí o que eu falei, tá? Mas esse estado assim como de descanso. Existe hora para tudo, não é? E aí precisamos escolher sair desse estado de descanso e pensar, não é? Elaborar, adequar a nossa escrita. É para isso que estudamos língua portuguesa, não é? Adequar também a nossa oralidade. Nem sempre fazemos isso, mas precisamos adequar sim. E sou eu a pessoa que tenho que dizer isso para vocês agora. Não posso deixar de dizer. Então, acolham com carinho a professora Adriana Maria, tá bom? E a professora Viviane Santos. Camille, Carla, quem estiver aqui ou na sua escola, no chão da sua escola, dando aula de língua portuguesa. Estamos nessa responsabilidade de buscar vocês, né? Essa busca ativa de trazer vocês para essa realidade, porque sabemos do potencial que tem aí em vocês. Então, vamos despertar, vamos acordar, né? O movimento aí, Acorda Pedrinho, foi legal, não foi? Então, acorda aí, Joana, Maria, Lilian, seja quem for, Roberta, Dalila, Cleiton, e vai Billy, Adriana Maria. Nós temos que acordar, minha gente. Acordar e avançar, não podemos ficar parados. Então, é isso. A semântica, já falei na outra aula, mas vou repetir, a conscientização é um processo, não é? Parece prolixo, cansativo, mas a conscientização só vem com esse processo de repetição, não é? E vou falar para vocês novamente o que é semântica, não é? Semântica é a parte da gramática que estuda os aspectos relacionados ao sentido de palavras e enunciado. Palavras que são escritas, palavras que são faladas, não é? Quando eu iniciei, falei dos dois eixos, oralidade e escrita. A oralidade é responsável por toda essa atuação, não é? Essa atuação no campo social, em todos os campos sociais que nós temos. A nossa atuação não é pública, mas também percebemos, temos trabalhado outros temas dentro da oralidade, como notícia, reportagem. E aí vocês acham que quando estamos falando, devemos falar tudo que vem na cabeça de forma desordenada? Não, não é? Há uma adequação, nós precisamos pensar nessa parte semântica. Essa palavra tem sentido? Deve estar aqui. Ela pode ser utilizada agora? Qual o sentido dessa palavra? Então,
Vocês percebem a responsabilidade que temos quando estamos escrevendo, não é? Falando as palavras, não é? Criando os enunciados. Olha a responsa, sexto ano. Vou falar como vocês, tá? Me permitam. Então, campo semântico é o conjunto de palavras que são associados por expressarem um sentido comum. Então, as palavras que estão ali, não é, interagindo, elas precisam ser, não é, sócias daquele pensamento. Então, tudo isso envolve, é isso que representa o campo semântico dentro da oralidade, dentro da escrita, e aí precisamos conhecer. Vamos lembrar o que é hipônimo e hiperônimo? Exemplo simples, né? Trazemos assim o conteúdo mastigadinho para vocês terem essa sensação de que eu não estou estudando algo que eu ainda não vi. Acredito que vocês viram, mas temos a responsabilidade de revisar, né? Retomar o conteúdo novamente e trabalhar isso. Há um processo no aprendizado, não é? É como a mastigação. O alimento ele não desce assim, não é? Você pega lá a fruta e apenas coloca na boca e desce, não. Você precisa mastigar e mastigar bem, não é? E os responsáveis, né, por toda essa parte de nutrição, eles falam que o bom é mastigar 10 vezes antes de engolir. Vocês imaginam esse processo? Cansa, não é? Tem gente que não gosta de mastigar, prefere engolir rapidamente. E aí tem problemas no estômago. E aí, se a gente não fizer esse processo aí de aprendizado, a gente vai ter problema no aprendizado também, tá? Então, vamos aprender direitinho, fazer o processo, para depois não ter que corrigir lá na frente. Hipônimo é cada palavra de sentido específico dentro de um grupo de palavras que apresentam uma relação de sentido comum ou familiar. Então, vocês percebem aí que o hipônimo está incluído dentro de um grupo, não é? O hipônimo faz parte de um grupo que tem alguém que comanda. E aí o hipônimo, ele é comandado. Por quem, professora? Vamos ver. Né? Nós temos aqui um exemplo. Flores. Quando eu falo assim, eu vou comprar flores. Eu estou dizendo que não vou comprar só um tipo de flor. Se eu falar, eu vou comprar rosas. Né? Rosas, girassol, adália. Não sei se vocês conhecem, é uma flor muito bonita. E elas, rosas, girassol, está no campo semântico, né? O hipônimo está dentro da palavra flores. Flores são todas as flores. E rosa, girassol, adália, são os hipônimos, né? Que estão dentro desse conjunto de flores. E aí eu poderia citar várias flores aqui, mas deixo para vocês imaginarem e escolherem. Gente, é tempo de estar assim, sabe, contemplando. Eu gosto. E aquilo que a gente gosta, né, a gente tem que realmente falar daquilo que a gente gosta. E eu gosto, amo a natureza. Amo curtir o cheiro das flores. Amo curtir a beleza das flores. Você gosta também, não gosta, professora Viviane? Eu gosto. Eu gosto, professora Adriana. Minha mãe gosta bastante de flores também. Então, é um gosto herdado, eu acho, Sim, né? sim. Eu estava justamente pensando nesse exemplo das flores, quando você começou a falar de hipônimo. Porque Isso. é como se um conjunto tivesse contido em alguma coisa, né? Sim. Que a gente tem as especificidades, que são a rosa, o girassol, o lírio, que é um tipo específico de flor. E a gente tem o hiperônimo flores, que engloba todas as flores. Então, se eu tivesse uma rosa, a professora Adriana tivesse uma margarida, elas são flores diferentes, Sim, distintas, sim. mas as duas são flores. Estão associadas. Estão associadas. Né? Somos sócias, professora Viviane. É. Então, pensa nisso aí, tá? Então, eu posso estar falando aqui, eu gosto de rosas, e a professora Viviane disse, eu gosto do girassol. Não é porque o girassol é amarelo. E aí ele tem toda uma história, não é? Em torno do girassol, da rosa
E eu poderia falar, mas eu não vou me deter, porque tem muita coisa para a gente ver. Mas estaríamos pensando, não é? E falando da mesma coisa, que são das flores. Flores é o hiperônimo, e rosa, girassol, adália, Lírio. margarida, lírio, são flores e estamos falando, não é, do mesmo campo semântico, tá bom? Que é o hiperônimo. Então, temos aqui, né, hiperônimo é cada palavra de sentido amplo que engloba um determinado grupo de hipônimos. Então, eu trago o exemplo aqui, frutas, não é? Vocês têm aqui essa bandeja maravilhosa, não é? Com vários tipos de frutas. Então, uma bandeja, quando eu falo assim, é uma bandeja de frutas, né? Mas e aí? Para compor essa bandeja, tem diversas frutas. E se eu falar o nome dessas frutas, hiperônimo é essa palavra que engloba todos os outros hipônimos. Então, fruta é o hiperônimo. E os hipônimos é abacaxi, laranja, melão, manga, amora, limão, morango e tantas outras frutas deliciosas que nós temos. Vocês conhecem esta palavra paronímia? Lá no início da aula tinha sinonímia e antonímia. Então, paronímia também está dentro, não é, deste conteúdo. E paronímia é a relação em que as palavras são parecidas, mas têm significados diferentes. Nesse caso, dizemos que as palavras são parônimas. Vamos analisar a grafia e significados de algumas palavras agora, tá bom? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Percebam, não é? Nós temos que perceber a pronúncia, o som que usamos, não é? Em cada palavra. Cada palavra tem um som, pessoal. E às vezes esse som, essa pronúncia é parecida, mas a escrita é diferente. Então precisamos parar e observar, analisar, não é? Essas palavras. Então vocês percebem aí que temos a palavra objeção. Objeção, que é O-B-J-E, cedilha A, O, tio. Objeção significa, não é, obstáculo. E abjeção, que inicia com A, o restante da escrita é a mesma coisa. Objeção é obstáculo. Abjeção é baixeza. Às vezes, quando estamos assim, brincando, conversando com algum colega, né? E aí ele faz algo assim pra gente, apela, não é? Isso aí é golpe baixo. Né? Aí não é nem algo tão ruim, mas às vezes há atitudes e intenções que são baixas, né? A pessoa agiu com baixeza, né? Aí a gente fala assim, essa pessoa não tem escrúpulos. Aí outra palavra difícil, que palavra é essa, professora? Essa pessoa não agiu de forma correta. Então, baixeza, né? Nesse campo semântico aí, essa palavra baixeza, não está falando da altura da professora Adriana, tá? Que é 1,53 m. No campo semântico, abjeção significa alguém não agir de forma legal, tá? É agir, tipo um golpe baixo, né? Agir com maldade mesmo, né? Então, é nesse campo semântico aí a palavra baixeza, tá? E objeção é obstáculo. Não é? Eu estou falando de palavras que talvez para vocês não seja assim tão conhecida. Significa suprimir, excluir, eliminar. E ilidir, vocês percebem que tem o mesmo som, mas muda. Vocês percebem que elidir, não é? As pessoas do Sudeste, o cabelo tá assim, desculpa aí, tá? Tem que arrumar, não é? O microfone aqui, não é? Eu estou assim, parecendo uma apresentadora de programa. O cabelo ficou assim um pouco, mas tudo bem, está tudo certo. Lá no Sudeste, o E não tem esse som aberto, não é? É E. Aqui falamos
é o som aberto, não é? LD. LD significa suprimir, excluir, eliminar. E ILD significa rebater, constatar, refutar, não é? Rebater. Você está num debate e aí você refuta, você fala algo, não é, diferente daquilo que a outra pessoa que está nessa conversa falou. Então, significa também constatar. Como é que você constata um fato? Você vai ter que pesquisar e ver se realmente aquilo ali é verdade, não é? E aí você pensa, vamos lá. Emergir, não é? Emergir. Olha a escrita, vira à tona. Mas imergir, começando com I, imergir, é fazer submergir, mergulhar. Emergir é tipo assim, você está lá no mar. É tipo assim, olha, professora. Você está lá na praia, lá no fundo, e aí você pula lá atrás, lá do seu colega, da sua mãe, do seu pai, né? E você aparece. Isso aí é emergir, você surgiu das águas. E imergir é você mergulhar, não é submergir, tá? Vamos revisar o que é também polissemia? Polissemia é a propriedade que uma palavra tem de apresentar vários sentidos. E aí eu trago para vocês aqui o exemplo, né? O cabo João do Exército Brasileiro faz um trabalho honroso. O cabo da vassoura está quebrado. Vocês percebem que a palavra cabo tem a mesma escrita, mas tem significado diferente? Então, a palavra cabo é uma palavra polissêmica, porque ela tem a mesma escrita com significados diferentes. E aí, eu trago essa explicação para vocês, tá? E aí vocês, quando revisarem a aula, vocês têm aí a escrita. E a hiperonímia e a hiponímia, não é? Hiper é o superior, não é? Como eu usei o exemplo da palavra fruta. E o hipo é o inferior. São todas as frutas que existem. Assim, animal é uma forma mais ampla, não é? Geral, superior de se referir aos gatos, cachorro. Portanto, é um hiperônimo, não é? Então, tem gatos sianeses e tantos outros gatinhos, né? As classes, como os cachorros, tem o Rottweiler, os cachorros, não é? Pitbull bravo. Mas aí a gente tem o Pit pequenininho e tantos outros lindos. Professora Adriana, a senhora acabou de responder a pergunta que eu coloquei no chat aqui, que eu perguntei, a palavra animais é hiperônimo ou é hipônimo? Aí veio. Maravilhoso. Vocês estão vendo como é bom ser sócio, não estar sozinho? É isso aí, minha gente. Há uma conexão entre nós. Então, hiperônimo e hipônimo, não é? Animal é o hiperônimo e hipônimo é o gato ou o cachorro, se eu tivesse colocado aí. Calçados, não é? Calçados é o hiperônimo e hipônimo, sapato, sandália, chinelo, bota, e aí vocês exploram. E outro hiperônimo, a flora, não é? E o hipônimo, rosa. A flora tem vários tipos de plantas, né? Mas a rosa faz parte desse hiperônimo. Frutas, como já usei para vocês, lembrando, não é? O conhecimento das relações semânticas é fundamental para a melhor compreensão da leitura e ampliação das possibilidades de escrita, tá, pessoal? Então, vamos conhecer outra palavra, ambiguidade, não é? É o emprego de palavras e expressões ou frases com duplicidade de sentido, causando dificuldade ao entendimento do texto. E aí nós temos aqui a frase, não é? Nós temos, ela sentou na cadeira e quebrou o braço. Braço aqui, o braço dela ou da cadeira, não é? Então, vocês percebem que quando não se tem um restante, não é, o braço da cadeira, se tivesse, ficaria claro. Mas como só tem só o braço, você não sabe. Então, é outro campo também que nós temos que prestar atenção. Essa palavra é polissêmica ou é ambígua? E aí, vamos estudando sobre isso, tá? Não é legal esse conteúdo? Então, vamos continuar estudando ele. Hora de praticar o que aprendemos. Leia com atenção aí. O marido de Teresa desabafa sua dor espiando a cada dia de sua experiência, de sua existência, a insensatez de sua escolha. A outra frase diz: acostumei-me
abre os olhos espiando a expressão. E é interessante, não é? O espiar aqui com X fala do que ele vivencia, o sofrimento por ter tido uma escolha errada. E já o espiar com S, aqui vocês percebem que o som é parecido, não é? É espiar aqui com S, é olhar, não é? Olhar a expressão do rosto, da face da outra pessoa. E aí pode-se afirmar que os termos em destaque revelam uma analogia denominada de homonímia, porque possuem semelhança fônica, mas diferem no significado, ou parônima, porque possui semelhança gráfica, mas distingue no significado. E aí vamos lembrar o que é homógrafas? As palavras homógrafas são aquelas homônimas, não homógrafas. Homônimas são aquelas palavras que têm semelhança fônica, mas muda aqui, difere no significado. Então, nós temos aqui espiar e espiar. É parecido, não é? Mas o significado é diferente. Então, fica aí, não é? A atividade para vocês. Revisa essa aula. Professora Viviane, vamos nos despedir? Vamos. Porque o nosso tempo voou. Voou, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sempre bom lembrar que ela pode ser revista, tá? Lá no canal do YouTube. Um cheiro e até a próxima. Agradeço a Kézia que esteve conosco e vamos nos despedindo. Até mais, pessoal.